Meninos, tudo bem? Vamos fazer a correção aqui do capítulo 2 do livro de atividade suplementar. O exercício 1 aqui do 2 começa assim, As aulas de um colégio se iniciam às 7h30 e em um determinado dia o relógio apresentou um mau funcionamento e o sinal de término soou exatamente nesse horário, 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. Dessa forma, a duração das aulas nesse dia no colégio foi de... Bem, a gente tem que fazer uma conta aqui de subtração. A gente tem que sempre lembrar que é o seguinte: quando a gente for fazer subtração de horas, primeiramente, a gente coloca a hora final em cima, então você vai ter que sempre usar o padrão 24 horas, não pode ser 6 da tarde, tem que ser 18 horas, E aqui, 13 horas, 15 minutos e 20 segundos. Se você colocar aqui alinhando corretamente, 7 horas, 30 minutos, e aí se não está falando nada, você vai colocar 00. O que acontece? Os valores que estão em cima sempre tem que ser maior que o de baixo para dar certo. Então, por exemplo, aqui, os segundos aqui é maior, beleza. A hora aqui é maior. Só que os minutos não. Para você não errar essa conta e não dar errado, você tem que fazer o seguinte. Você vai vir aqui. Aí o que a gente faz aqui, Tá vendo aqui que são 13 horas? A gente vai transformar em 12 e daqui saiu 1 hora. Essa 1 hora eu vou converter em minutos, que equivale a 60 minutos, certo? Aqui já tem 15, então seria 60 mais 15. 75 minutos. Então a gente tira e transforma aqui em 75. Então ficou 12 horas, 75 minutos e 20 segundos. E agora você consegue fazer a subtração, 0 para 5, 5. 3 para 7, 4. 7 para 12, 5. Então, o relógio bateu exatamente às 5 horas 45 minutos durou 5 horas 45 minutos e 20 segundos. Letra correta, letra E. Certo? 2. Olha só, quando a gente pede uma bebida, e ele vem com gelo, depois de um tempo o gelo vai derreter, E o que ele quer saber é quais são as grandezas envolvidas nesse fenômeno. Primeiro de tudo, você tem aqui a massa, Vou colocar em plural, massas de quem? Do gelo e do suco, O que mais? Por que o gelo mudou de estado, de sólido para líquido? Porque aí tem mais uma grandeza envolvida nos dois também, que é o quê? A temperatura, O suco estava mais quente que o gelo, E o gelo, mais frio que o suco. E aí é preciso haver o quê? Sempre a natureza vai buscar o equilíbrio. Então houve troca térmica até que eles se equilibraram. Essa é a resposta aqui. Vamos agora para o 3. Olha só, tem um estudante que fez um experimento com uma formiga. Então, olha só, ele fez um experimento, esse estudante, com umas formiguinhas. Então, ele pegou um tubo e fez marcas a cada 2 centímetros. E aí ele foi marcando o tempo conforme essa formiguinha foi avançando, nessas posições. Então, por exemplo, no tempo 0, ele estava na posição 0. Quando passou 5 segundos, ele estava na posição 2. Quando ele passou 16 segundos, ele estava na posição 6. E assim por diante. Com base nisso, ele faz 3 perguntas. Qual é a variação? Então, variação de posição, então a gente chama a variação de posição de ΔS, que é a variação do deslocamento. Sempre você vai pegar
o instante final menos o instante inicial. Então vamos começar com A. O instante final era 50 segundos. O instante final de 50 segundos, ele estava na posição 6, menos a posição inicial. Qual é a posição inicial? 0. Então 6 menos 0, 6 centímetros. Essa foi a variação do A. No B, instante 40, aqui são 8, menos o instante 20, que também era 8. 8 menos 8, 0 centímetro. Ou seja, a variação que foi nula, né? Não teve variação de espaço. E por fim, o tempo final de 50, que é o 6, menos o tempo de 20, que é 8. Veja só, 6 menos 8, menos 2 centímetros. Foi uma variação negativa. Agora o 4. O que acontece no 4? Olha só. Tem um esqueminha aqui de um foguete, no tempo 0 da ignição, depois de 2 segundos que ele está nessa altura aqui, o motor é desligado. Como ele está tendo já ainda um empuxo, né, ele subiu, mesmo com o motor desligado, ele ainda sobe mais um pouquinho. Quando ele atinge a altura máxima, que ele vai começar a cair, o paraquedas abre. E aí ele vai descendo com o paraquedas segurando ele. Com base nisso, ele trouxe essas informações. No tempo 0, o motor é acionado e produz um impulso. A massa do foguete é de 2 kg e ela não se altera durante todo o voo. 2. No tempo de 2 segundos, o motor está desligado. 3. Ao atingir a altura máxima, que é essa que a gente está falando aqui, o paraquedas abre, aí ele coloca a massa desprezível, quer dizer, não é para considerar a massa, né, do paraquedas. E desse instante ele começa a descer. Olha só, na descida com o auxílio do paraquedas a velocidade não aumenta nem diminui. Então ficou constante. Aí, com base nisso ele pergunta: permanece constante durante todo o movimento? Se você olhar, ele sobe até um tanto e desce. Então, em algum momento ele para, então a aceleração dele também muda. Mas o que ele diz é que isso aqui praticamente não se altera durante todo o voo. O que é? É a massa. Então, o que eu vou responder aqui na A é a massa. B. Aumenta na subida e diminui na descida. O que aumenta na subida e depois diminui na descida? Essa é bem simples, né? Não precisa nem ficar pensando muito, né? É altitude. Por fim, diminui durante a subida até a altura máxima e depois fica constante na descida. É o que? Tá falando aqui, a velocidade do foguete não aumenta nem diminui na descida. Então a gente está falando aqui o tempo todo de que? Da velocidade, que é constante na descida. Certo? Vamos para o próximo. Aqui tem uma tabela, né, que apresenta uma relação da idade, altura e massa esperada. E aí, com base nisso, ele faz essa pergunta aqui, Sobre o primeiro ano de vida do bebê, é correto afirmar que ele... Então, primeiro ano de vida. Primeiro ano de vida está aqui, 12 meses. Então, você tem que saber isso com base no nascimento. Então, a altura. Ele atingiu 75,2 e ele tinha 50,6. Aí aqui você vai fazer a subtração. E aí, 6 para 12 vai dar 6, né? 0 para 4, 4. 5 para 2. Então, houve uma variação aqui, de 24,6. Beleza. Aí, vamos ver agora a massa. A massa final 10,070
e a massa inicial 3.400. Subtração também, 0,7, aqui não dá, ó, tem que cortar aqui, né, transformar em 9 e vir para cá. Vai dar 6, 3 para 9, 6. 670 quilogramas. Com base nessas duas informações, a única resposta aqui, a única alternativa que vai satisfazer é a letra C. Certo? Vamos agora para o 6. Olha só, na 6 está mostrando aqui uma tabela, né? E aí mostra os momentos de 2 corredores, né? E aí ele fala assim, ó, observando a figura e as informações, responda em quais posições e em quais instantes os corredores aparecem juntos. Então primeiro vamos olhar aonde ele está aparecendo junto. Ó. Ele está aparecendo junto aonde? Aqui. E aonde mais? E aqui. Não, peraí. Esses são os instantes que eles aparecem juntos. Certo. Com base nisso, ele quer saber, né? Qual é o deslocamento da posição e em que instante em segundo. Então vamos lá. Ó, veja só, ele está dizendo que cada indicação aqui indica 1 metro. Tá vendo? Então se você olhar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Aqui ele está na posição qual? 4 metros. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E esse é na posição 16 metros. Outra coisa que fala é que em cada intervalo desse existe uma posição, né, de 2 segundos. Então, ó, 0, 2, 4, 6, 8. Então, aqui também tem um tempo de 0,8 segundos. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Só que no caso 32 seria 3,2 segundos. Essa é a resposta das 6. Vamos para 7. Olha lá, na 7. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz. O escurecimento dessas lentes tem a finalidade de evitar uma exposição excessiva dos olhos à luz solar. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia nos seguintes aspectos. 1. O tempo para escurecimento ao se expor à luz solar e a porcentagem da luz solar incidente que atravessa a lente. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras, que utilizaram agentes químicos diferentes. E aí aqui no quadro tem essa apresentação. A amostra, o tempo de escurecimento e a tramitância média. E a pergunta é assim, considerando os 3 aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para utilizar o óculos? Bem, se o objetivo é proteger a vista, quanto menor o tempo, melhor é. Então, nós temos um tempo aqui, os menores, esse e esse. E aqui, o que é a tramitância? A tramitância tem a ver, né, com o quanto ele permite a luz passar, né? Ou quanto a luz passa. Então, você tem que pensar invertido. Se a luz passa mais, ele escurece menos, entende? Se ele passa menos, ele está escurecendo mais. Então, nesse caso, para a gente, o mais importante, então, seria o quê? Seria aqui, ó. Porque ele só deixou passar 50% da luz. E esse de cima deixou passar 80%. Então, é a amostra 3. Certo? Último exercício. Então vamos lá, vamos ler aqui o que ele está falando aqui, ó. Galileu Galilei, no século XVII, usava mecanismos como o da figura a seguir para marcar o tempo. Esses relógios de água são chamados de clepsidras, né? Então olha só, o recipiente da figura A,
é mantido sempre cheio de água, garantindo assim que a quantidade de água que entra no recipiente cilíndrico B através do cano C seja sempre a mesma, ou seja, mantenha a mesma pressão para poder ir igual. No recipiente B, inicialmente vazio, no nível da água vai subindo e a altura pode ser lida em uma régua, olha lá, que o zero coincide lá embaixo com o fundo. Sabe-se que a altura do B é 30 centímetros, ou seja, o limite. E ele vai ficar cheio em 60 minutos. Então, veja só, já temos duas informações. Quando essa reguinha aqui, ó, que tem 30 centímetros, e a água chegar aqui no topo, vai ter passado 60 minutos ou 1 hora. Bem, ao utilizar essa clepsidra para marcar o tempo da duração de um eclipse solar, anotou-se que o início do fenômeno coincidiu com a água na posição 12 centímetros. Então, essa é a posição inicial. E quando terminou o evento, a posição estava na 27, quer dizer, a posição final. Como é que a gente pode determinar quanto tempo passou? Primeiro tem que saber qual é a variação de volume aqui, né? Então, é a posição final menos a inicial. Fazendo essa subtração, quer dizer que, olha só, encheu, né, ou passou aqui, né, a água, né, o volume, na ordem de 15 centímetros. Se eu sei que quando enche inteiro dá 1 hora, que é 30 centímetros, é só fazer uma regrinha de 3 básicas, né? Se 30 centímetros é 60 minutos, 15 centímetros seriam quanto? E não precisa fazer a conta, né? Porque aqui é metade, então aqui também seria metade. Então, o eclipse durou 30 minutos. É isso, pessoal.